Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Pode Medicar, mas hoje, ao invés de podcast, vai ser um bate-papo com uma pessoa muito especial que eu trouxe nesse mês de maio, que é o mês da conscientização da fibromialgia. Uma doença ainda invisível, mas que a dor é muito real. E para começar esse bate-papo aqui, Rafa, seja muito bem-vinda. Ela que é médica, ginecologista, obstetra, né, tem relação com a saúde da mulher e também uma história com a fibromialgia. Seja Obrigada, muito bem-vindo, Mirela. Rafa. Obrigada mais uma vez pelo convite. Realmente eu tenho minha história com a fibro, né, Mirela? Mirela é minha médica, gente. E eu fui diagnosticada com fibro ano passado, né, Mirela? Foi. E foi Mirela que me ajudou nesse processo. Então, quando você fala que a doença é invisível, ela é mesmo. Porque até eu, como médica, eu pensei, será que eu tenho fibromialgia? Mas não, tô viajando. Porque é tão inespecífico, né? Os sintomas são tão inespecíficos. Você tem que descartar tanta coisa, você pensa em tanta coisa antes que eu mesmo duvidei se eu realmente tinha ou não. Aí eu lembro que foi no podcast passado que você falou assim, Rafa, temos que investigar, você tem alguns sintomas muito característicos e tal. E aí agora eu tô tomando mais consciência, porque eu também... apesar de eu ser médica, de eu lidar com mulheres que têm fibromialgia, pra mim era uma coisa que meio tava assim, eu tava deixando de lado, assim, fibromialgia é muito inespecífico e tal. Então eu criei mais consciência sobre a doença, claro, agora que eu fui diagnosticada, né? Mas eu acho que é super importante falar sobre isso, principalmente para voltado para o público feminino. Sim. Né? E a gente compartilha muitos pacientes também, né, Rafa? Sim. Porque assim, a fibromialgia, ela comete mais mulheres, pode acontecer com homens também, então é uma relação mais ou menos de 8 para 1, 8 mulheres para 1 homem. Então, a gente compartilha pacientes por conta disso, né? Sim. E muitas pacientes nessa idade, justamente uma idade reprodutiva, que faz muita coisa, um estresse, a correria do dia a dia, porque nós estamos aí, né, vindo sobrecarregada, tentando equilibrar vários pratinhos, né? Verdade. Você acha que isso que dificulta também, Rafa, o diagnóstico? Se há um cansaço, uma fadiga? Sim, com certeza. Porque assim, né, só para contextualizar para quem não conhece a fibro, Mirela vai saber falar melhor do que eu. Mas os sintomas são muito inespecíficos, né? Então assim, começa desde uma fadiga, com uma dor no corpo, assim, muito inespecífica, névoa mental... aquele cansaço, assim, que você dorme, não melhora nunca. Sim. Então, assim, são sintomas muito inespecíficos, às vezes dores articulares, né, Mirela? Sim. E aí a gente vai pensando assim, será que sou eu que estou pensando coisa demais? Será que é minha rotina que está um pouco demais? Será que eu exagerei na atividade física e estou com dor por causa disso? Sim. Então, são sintomas que todo mundo hoje em dia com a vida corrida tem. Exato. Então, por exemplo, eu, no meu caso... você me pegou num período aí que eu tinha um bebê de 1 ano e 2 meses. Quando eu comecei a sentir os reais sintomas da fibro, o Ítalo devia ter 1 ano, meu filho. E eu achava que era por quê? Porque o Ítalo era pesado e eu tava pegando ele. Então eu lembro que eu sentia dores, tipo pontada na canela, assim. Que eu falava assim, gente do céu, só pode ser que o Ítalo tá pesado, pensei, né? E, na verdade, era a fibro. E tinha também um histórico que eu negligenciava de dor de cabeça, vários episódios de dor, vivia tomando analgésicos mais fortes. Meu marido sempre falava, Rafaela, não é normal ter essas dores de cabeça tanto assim. Então, assim, eu já tinha uma sensibilização central. Isso aí. E eu negligenciava, achando que era da rotina. Então, nós que somos mulheres, que somos mães, que a gente trabalha, que a gente cuida de casa, que a gente administra um lar, uma empresa, às vezes, nós como médicas também, nós somos autônomas, né? Nós somos constantemente cansadas. Sim, exatamente. E aí isso vai modificando a nossa vida, esse cansaço, você vai levando aquilo, você não acha que você tem uma fibromialgia. Sim, achando que é normal estar cansada, né? Exatamente. É importante você falar isso, Rafa, porque assim, o diagnóstico da fibra, eu gosto de explicar para os pacientes o seguinte, é como se fosse, quando você fala de sensibilização central, então lembrando aí, né, que é uma dor que passa esses 3 meses e é como se fosse um radinho que o volume está aumentado, ele nunca mais volta. Entendi. Então, tudo é muito, então assim... Às vezes uma pessoa que você vai fazer uma sobrancelha, muita dor, uma sensibilidade sempre aumentada, né? E a fibro não é só a dor, como você falou. Então são sintomas inespecíficos, mas que a gente vai juntando as pecinhas desse quebra-cabeça e a gente, né, fecha ali os critérios da fibromialgia. Então, por exemplo, como é uma síndrome, tem pacientes que vêm muito no consultório com sintomas urinários, achando que está sempre com infecção urinária,
E não é infecção urinária. São sintomas urinários da fibra. Será que todo mundo vai ter todos os mesmos sintomas? Não. Então, para a gente começar a ir pensar numa fibromialgia, então tem que ter uma dor há mais de 3 meses, uma fadiga crônica, que é aquela fadiga assim que você dorme e não descansa, né? Um distúrbio do sono. E aí é interessante você falar a questão da névoa, porque a névoa já entra também na parte da gravidade da fibro. Certo. Então, aquele esquecimento, você não sabe onde tá as coisas, o que eu estava fazendo mesmo. Tem muita paciente que relata que deixa a água fervendo e esquece. Que, né? Então, assim, então são várias pecinhas de um quebra-cabeça. Uma coisa muito comum também que as pessoas esquecem de falar é a síndrome do intestino irritável, que está muito relacionado, né? Também entra nos critérios. Então, critérios de gravidade da fibra, para você que está ouvindo a gente. Então, síndrome do intestino irritável, cefaleia crônica e sintomas como ansiedade e depressão. Então, a gente tem que trazer isso, né? Não, às vezes, não só a síndrome do intestino irritável, mas aí eles colocam também a dor abdominal, aquela dor que não passa, sabe? Então, esses pedacinhos a gente acaba fechando o critério da fibromialgia. E é critério clínico. Né? Não tem um marcador laboratorial de fibromialgia. Não tem. E isso dificulta mais ainda. Então, por exemplo, no meu caso, eu só parei para pensar que não pode ser fibromialgia quando eu comecei a sentir as dores. Passeando, né? Tipo assim, passeando. Cada dia era num lugar. Era uma pontada, às vezes, no quadril, era uma pontada na perna, era uma pontada no braço. Eu falei, poxa vida, não é só tensão muscular. E aí eu parei para prestar atenção e no meu histórico, eu já tinha várias coisas que já falavam que era há muito tempo. Então, assim... Cefaleia crônica, síndrome do intestino irritável, histórico de ansiedade, principalmente na juventude, naquele período de faculdade ali. Aí você vai juntando as pecinhas. Eu acho que eu até te perguntei uma vez, eu falei, será, Mirella, que as minhas dores de cabeça que eu tinha lá atrás, aí você falou assim, você já devia ter a fibro, mas agravou o seu quadro pela privação de sono do puerpério. Então, eu acho que o puerpério também veio para mim, nesse turbilhão aí, também veio para esse diagnóstico acontecer e hoje eu tenho uma qualidade de vida melhor. Que depois que a gente iniciou o tratamento, né, e o tratamento também vai variar de acordo com a necessidade de cada paciente, né, com o perfil de cada paciente, né, então depois que a gente iniciou o nosso tratamento, que a gente chegou no consenso que você indicou para mim o que era melhor na sua concepção, realmente as crises de dor eu não tive mais e o exercício físico me salvou também, né, então assim, eu ter mantido uma gestação ativa e depois também não ter parado a atividade física, suplementando, igual você me orientou, alguns suplementos essenciais também, magnésio, coenzima Q10, né? A gente acaba conseguindo manter uma qualidade de vida. E esses sintomas de fibro vai muito com a minha área também, né? Exato. Porque muita paciente minha chega e fala assim, Rafaela, eu tô assim, assim, assim. Você acha que eu tô entrando na menopausa? Aí você vai ver, vai fuçar lá um pouquinho. Na verdade, não é menopausa, é fibro. É fibro. E comigo acontece o contrário. Acha que é fibro, eu falo, você é climatério, pode ir para a doutora Rafaela. Pois é. Então, assim, eu acho legal a gente conscientizar os pacientes também. Isso aí. Então, o que você acha que é mais da fibro? Fala pra mim. O que você fala assim? Isso aí é mais pra fibro. O que eu gosto de chamar a atenção para isso? Porque também pode ter a fibro, como tá entrando no climatério e piorar muito os sintomas. Como hoje eu até comentei com a Rafa, atendi uma paciente e falei, olha, agora vamos cuidar da parte hormonal, a parte mulher, pra gente otimizar o tratamento. Porque, voltando um pouquinho, a questão do tratamento, como você falou, esse ano saiu até uma publicação importante da Reumato, da Sociedade Brasileira de Reumato, que diz que o exercício físico é a primeira opção, é o melhor tratamento para fibromialgia. Então, quando a gente consegue fornecer essas, né, as condições para que consiga fazer exercício, aí a paciente voa. O problema é que para conseguir, às vezes, vencer aquela fadiga, né? No início é sempre difícil, né? Difícil. Tanto que às vezes a pessoa fala assim, eu não faço exercício porque eu não consigo, sente muita dor. Eu falo, gente, começa, porque os estudos mostram que ao longo da prática a tendência é melhorar, né? Mas assim, voltando à pergunta, o que você acha assim, que é clássico da fibro que não é só da menopausa, assim? Rafa, eu acho que a dor ao toque, a gente chama de alodínia. Então, assim, essa dor que passeia, né? Primeiro, então, tem que ter essa dor há mais de 3 meses. Então, às vezes, o climatério, a pessoa já começa a ter umas dores, né, no corpo, meio assim, né? aleatórias. Aquelas dores aleatórias. Mas, assim, a dor da fibra é muito aquela que o toque dói, sabe? Acho que é bem característico, a gente chama de alodínia. Então, isso é bem característico de sensibilização central. Acho que é bem da fibro.
podemos dizer assim. Eu acho que aí são as outras pecinhas, sabe? Mas, por exemplo, aquela dor que é desproporcional, sabe? Não é... Não tem nada que justifica. Não. E aí o histórico. Então, por exemplo, a paciente nunca chega assim, eu comecei com essa dorzinha agora. Não, eu tenho uma dor desde... Nossa, eu sinto essas dores há tantos anos. Aí começa a lembrar, vai sabe? linkando as coisas. Linkando. Então, uma dor que ela vem de um tempo, sabe? Da minha parte, o que eu digo assim, que pra gente diferenciar bem, eu acho que é os sintomas ginecológicos. Então, assim, chega uma hora que a gente não consegue também encaixar a fibra em tudo. Não. Então, por exemplo, quando aquela mulher já começa a falar assim, nossa, doutora, eu tô assim, minha menstruação, eu percebi que aumentou muito o fluxo recentemente, ou a minha menstruação, ela vinha de 30 em 30, ela tá vindo de 25 em 25. Tem vezes que eu menstruo 2 vezes no mês. Então, geralmente, o climatério, apesar de ter todos esses sintomas inespecíficos que coincidem com a fibra, dores, insônia, esquecimento, fadiga, irritabilidade, isso tudo é dos dois. Sim. Agora, começa a ter um lado mais voltado para alteração de ciclo menstrual, ressecamento vaginal, queda de libido, o calorão, os calores, né, que é fogachos. Os calores dos fogachos, né, os famosos fogachos, que são ondas de calor que começa do abdômen e vai subindo, né, aquela paciente que tem aquelas ondas, fica assim muito quente, sua e tal, e depois melhora. Então, a fibra isso já é o contrário, ela já não gosta mais... tanto do calor, né? A fibra já é uma paciente mais que, quer dizer, ela não sente o calor, ela é uma paciente que sente frio muito fácil, né? Então, essas alterações de temperatura na fibra, a gente já não encontra tanto esse calorão, entendeu? Então, nesses casos aí a gente já pensa mais na questão de menopausa. Então, assim, muitas vezes eu falo com o paciente assim, não é tudo a menopausa. Então, a gente tem, assim, possibilidades que a gente pode iniciar, às vezes, uma prova terapêutica, iniciar um tratamento, desde que esse tratamento também não vá prejudicar mais a paciente do que ajudar. Porque muitas pessoas acham que é só ir lá e iniciar a reposição hormonal. Não é, gente. Não é porque, às vezes, a paciente tem alguma patologia ginecológica que se eu der mais estrogênio naquele momento, ela vai piorar. Entendeu? Então, assim, às vezes também a pessoa não quer ir para uma academia, não pode ir para uma academia, não quer se alimentar um pouco melhor, não quer fazer atividade física. Então, também tem que ajustar o terreno, né? Para a gente pensar assim, preciso fazer uma reposição agora e tal. Mas, basicamente, é isso, assim, eu acho que os sintomas são muito parecidos, mas a gente tem que ver se tem algumas peculiaridades da parte ginecológica que puxa mais para o climatério. E como você falou, as pacientes com fibro, elas tendem a piorar toda a fibra, desestabilizar a fibra na menopausa, por causa do déficit de estrogênio. Então, eu acho que nesses casos é muito importante a gente manter sempre uma avaliação, uma troca entre médicos. Exato. Eu acho que isso ajuda muito na qualidade de vida. Exatamente. E não botar... O que eu vejo as pacientes dizendo assim, doutora, eu tô péssima, minha fibra e tal. Aí você vai ver, ela não tá reclamando da dor. Ela tá reclamando de outras coisas que diz respeito à parte da saúde da mulher. Então, eu falo, a nossa aqui tá ajustada. Agora vamos para o ginecologista. Vamos para a Rafa, porque a gente precisa otimizar isso aí. E, Rafa, eu lembro no nosso podcast que você falou essa questão do climatério. Quando que a gente pode começar? Porque, por exemplo, eu tenho pacientes que já entraram na menopausa e aí tem uma questão de hormônio, que a gente tem que começar antes ou depois. Como é que explica só para as mulheres entenderem um pouquinho? O climatério é um período de transição entre a vida reprodutiva e a menopausa. Para fechar menopausa, eu preciso especificamente de 1 ano inteiro, sem menstruação, com a paciente sem usar nenhum tipo de bloqueio hormonal. Então, não pode estar usando DIU, não pode estar usando Dilmirena, não pode estar tomando anticoncepcional. Aí, antes disso, antes de eu fechar esse diagnóstico, eu tenho o climatério. Então, o climatério, cronologicamente, ele pode começar a partir dos 40. A gente sabe que a partir dos 35 anos as mulheres já têm uma queda hormonal mais significativa, mas a partir dos 40, teoricamente, o climatério pode aparecer. Como é uma fase que pode durar até 10 anos, e no Brasil as mulheres entram na menopausa numa média de 50, então a partir dos 40 eu já tenho que pensar que pode ser climatério também. Mas eu falo com todas elas que o climatério é uma fase que a gente não pode culpar só o climatério. Aí
entendeu? Tem que ver tudo. Então, assim, você viu tudo? Será que você não tá só com um problema aí de distúrbio do sono? Sim. Será que você não está com problemas conjugais, por isso que a sua libido está horrível? Será que você não está com uma fibro sem tratamento? Sim. Um Hashimoto, que Hashimoto tem muito. também coincide muito com fibro, sintomas, né? Sintomas inespecíficos, bate bastante. Sim. Então, o climatério é esse período que a gente tem que ter a sensibilidade de pensar assim, não, isso está fugindo um pouquinho do normal, ou não, eu consigo ajustar isso aqui um pouquinho? Será que é alguma coisa da minha rotina? Agora, você está com a rotina ajustada, dentro do possível, né? Que nós que somos mães sabemos que não tem como ter 100%. Então, assim, tô com a rotina ajustada, tô tratando a minha fibro bem, tô medicada, seja né, para as minhas patologias, e tá estranho, vale a pena uma avaliação ginecológica, porque às vezes a pessoa não sente nada da parte ginecológica, mas já está com uma falência ovariana importante. E às vezes está piorando a doença de base só. Então talvez o que ela sente é só uma piora da fibro, por exemplo, e não tem aqueles sintomas clássicos de climatério. Ontem mesmo eu atendi uma paciente que ela não tem nada, mas está com FSH de mais de 20. Então assim, eu falei, vamos repetir para ver. Se isso aí persistir, a gente já tem que tentar entrar com a reposição hormonal para ver se dá uma segurada para não piorar as outras coisas. Então acho que é isso, assim, a gente tem que prestar bastante atenção. Uma visão em conjunto, né, Rafa? Exatamente, tem uma visão em conjunto. Entendeu? E, por exemplo, as mulheres que entram na menopausa, né? Então, depois passou esse um ano, fechou ali o critério, é menopausa. Sim. Elas podem começar esse tratamento ou já... Sim, hoje, assim, os estudos nessa área estão evoluindo muito. Então, hoje, os consensos, eles falam o quê? Que a gente não precisa esperar ficar um ano inteiro sem menstruar para iniciar a reposição hormonal. Você entra pela clínica da paciente. Se você tem um FSH, um LH e um estradiol normais, mas você está com toda a clínica, fogacho, tudo, você está apto a entrar com reposição hormonal, mesmo que os hormônios ainda não tenham alterado no sangue. Porque eu não posso tratar um número no papel, eu tenho que tratar o ser humano por trás daquilo. Então, a gente não precisa esperar mais, como antigamente o povo falava, não, tem que esperar um ano. Só que a gente tem que informar a paciente o quê? Que é um período de transição, que você dificilmente vai poder vê-la só em um ano novamente. Provavelmente a gente vai ter que se ver a cada 4 meses no início. E que as terapias têm que ser ajustadas de acordo com a fase. E com a resposta, né? E com a resposta. Então, assim, porque tem muito paciente que chega pra mim e fala assim, eu fui no doutor fulano e não adiantou nada o que ele fez. Eu falei, moça, você não deu tempo pra adiantar. Acontece a mesma coisa comigo. E é uma fase de mudança. Então, o tratamento que é hoje, daqui 2 meses pode ser que eu tenha que ajustar alguma coisa. Então, a paciente tem que ter esse conhecimento. O tratamento no climatério não é um tratamento que eu faço hoje, vai ficar igual uma hipertensão, que você pode manter um bom tempo, mesma coisa, assim. Não é assim. E é interessante que o da fibra também não. Então, eu observo, né, as mulheres, vai de acordo, eu falo, você convive com uma questão crônica, porém, como altos e baixos, assim como é na vida. Então, se você tá numa fase melhor, né, assim, emocionalmente, conseguindo fazer seu exercício, etc., você consegue ficar, porque fica muito aquela coisa, será que eu vou ter que tomar remédio? Sim. E não é bem isso. Às vezes, o diagnóstico, ele vem para poder, é como se fosse uma lupa, né? Coloca uma lupa para entender onde eu posso melhorar, aonde eu tenho que me cuidar mais aqui para não deixar o barco afundar, não é verdade? Então, eu digo isso por mim também. Eu, como paciente de fibromialgia, eu observo que quando eu tô num período mais difícil lá em casa, por exemplo, com o sono do Ítalo, meu filho, eu sinto mais. Então, assim, eu fico com mais dor, eu rendo menos no treino, aí eu fico mais mal-humorada, mais irritada. Aí eu falo, calma, não vou deixar a fibra me consumir, eu vou focar no que eu posso melhorar. Aí eu peço ajuda, delego algumas coisas e tento equilibrar de novo. Então, naquele período que eu tô mais instável da parte psíquica, a fibra vem mais, entendeu? Então, é o mesmo raciocínio pro climatério. A instabilidade psíquica, emocional, as demandas da vida, pacientes que têm uma demanda de vida mais difícil, pacientes mais melancólicas, assim, são as que mais são sintomáticas. Entendeu? Então, a gente tem que também nos observar para saber o que a gente pode fazer para melhorar também. O diagnóstico não é uma sentença, né? É uma lupa, é enxergar como que o que a gente tem que fazer. Eu vejo muito assim, Rafa, tem pacientes que recebem o diagnóstico, tem dificuldade em aceitar, né? E imaginam que vão, nossa, mas primeiro, gente, fibromialgia você não vai ficar torto, né? Então tem essa questão.
Não significa que você vai ser uma pessoa incapaz, porque já imaginam, né, o que se tem falado hoje. Não é isso, não tem nada a ver, né, com isso. O que a gente observa é que existe tratamento e a gente precisa conduzir. A dificuldade no tratamento é porque ele não é só medicamentoso. Sim. Então, é difícil você administrar as outras coisas, né? Mas quando o paciente ele se esforça, né, ele vence as barreiras, por exemplo, ele consegue ter uma excelente qualidade de vida. Tem. Né? E tem que ter um bom diálogo com o médico também, né? Eu até vou citar aqui aquele exemplo que aconteceu com a gente. Eu comecei a ter umas dormências, né? Você lembra? Sim. Uma sensação de fraqueza muscular em membro inferior. Eu falei, Mirela, isso é da fibro mesmo, eu preciso procurar um neurologista. Aí, Mirela, Rafaela, você tá tomando seu magnésio? Aí, ai, esqueci do magnésio. Então, vai no magnésio, porque isso aí é da fibro. Fica calma. Então, a gente tem que ir ajustando, né? É uma conversa mesmo, e tirando dúvida, porque a gente, por exemplo, tem pacientes que começam, que não é o caso da Rafa, tem pacientes que começam uma medicação, mas eu também, aí não tem estudos, tá? Aí a minha percepção, esses 8 anos trabalhando, que parece que os pacientes com fibra são mais sensíveis à medicação. E aí, toma uma medicação, náusea, assim, vem muitos sintomas, efeitos colaterais, por exemplo. E aí, a gente tem que ir devagar, a gente tem que ir ajustando devagarzinho. Às vezes, mudar um horário que antes, por exemplo, tem que tomar na hora que acorda, não, a gente vai tomar depois do almoço, por exemplo, para poder aceitar melhor. E fica muito bem com uma medicação só, não fica com várias. Mas só uma questão de ajuste. De ajuste. Sabe? O que eu percebo também nas minhas pacientes que têm climatério, menopausa e fibro, que eu até vou tirar uma dúvida com você agora. Você percebe também uma dificuldade de, tipo uma monotonia medicamentosa, assim? Parece que logo já não serve o medicamento? Você tem essa sensação? Sim. Eu tenho pacientes, assim, que é muito difícil de, assim... Eu tenho uma paciente que ela tem fibro e ela tá na menopausa. Eu já revirei essa mulher do avesso. E ela fala assim, doutora, não melhora a minha dor pélvica. Já foi no uro, já foi no... Acho que até em você ela já foi. E aí a gente pensa assim, cara, eu falei, olha, aí ela falou assim, não, mas eu sei que é uma característica da minha doença, doutora, ela falou comigo, que é essa questão da medicação, ela faz efeito só até um certo ponto. Isso é verdade mesmo? Então, eu tenho, assim, observo isso, aí o que eu costumo orientar? Quando para esse efeito, vamos dizer assim, a gente tem que ajustar às vezes a dose, tem que observar se está tomando qual marca que está usando, se está usando, às vezes, o genérico. Eu sempre falo com os pacientes, gente, nada contra, né, o genérico, não é isso. Mas, por exemplo, o genérico, ele pode ter uma porcentagem menor do que a medicação né, real. E para quem tem dor, isso faz diferença. Essa pequena porcentagem, que não é tão pequena assim, faz diferença. Então, eu sempre peço, quando o paciente começa a ter menos resposta à medicação, eu peço para tomar o original. Entendeu? Ah, legal. Eu dou uma ajustada nesse sentido e observo também. Às vezes tem que aumentar a dose e sempre a casinha, né? E uma das coisas difíceis na fibro, Rafa, que eu falo que de todas as medicações não tem nenhuma que melhora tanto a fadiga. Eu acho que a coenzima Q10, ela ajuda muito na fadiga. Tem alguns estudos com ozonioterapia também, né? Mas não é o nosso caso aqui. Mas assim, a fadiga, ela só melhora mesmo com o exercício. E pior que ele é tão assim difícil, porque é justamente aquilo que vai causar mais fadiga. Eu tenho pacientes que começam o exercício, passam uma semana descansando, porque ficou fadigada, não aguenta. Então eu falo, vence, vai de pouquinho em pouquinho. Às vezes começa a estar com muita dor, começa por uma fisioterapia, porque estava muito tempo sedentário, porque só de você quebrar o ciclo do sedentarismo já é difícil. Já é uma vitória também, né? Já é uma vitória. Então, ir de pouquinho para essa musculatura lá aceitar que ela vai começar esse movimento, sabe? Mas, e assim, de medicações, dos sintomas da fibra, a mais difícil é a fadiga. É verdade. A fadiga é uma coisa complicada. Apesar de que eu digo para você que eu, como paciente de fibro, não é o que mais me incomoda. Legal. Porque eu acho que eu aprendi a conviver com essa questão. A gente também tem que alinhar as expectativas com a realidade. Hoje, o ser humano, eu observo isso como médica também, principalmente, né? E como ser humano. A gente quer um remedinho para a gente conseguir fazer tudo de boa. E não é bem assim, né? A gente tem que saber que o nosso corpo tem limites. Sim. E a gente quer tudo. Então, assim, eu tenho muita paciente que fala assim, nossa, eu não aguento mais ficar cansada. Aí você vai ver, a mulher é empreendedora, mãe, esposa, cuida do sogro e da sogra que está doente, tem que viajar toda semana para fazer alguma coisa. É claro que você vai ficar cansada. Exato. E às vezes isso aí, a pessoa querer um remédio para uma coisa que não tem medicação,
as expectativas mudam e você sempre vai ficar frustrado, Sim, né? sim. Então, assim, eu acho que pra mim eu aceitei que a fadiga faz parte um pouco, que o cansaço faz parte. E também vem o lado espiritual nessa hora. Eu acho que eu sou uma pessoa de fé. Então, acho que a fé também me ajuda nessas Sim, questões. A oração é uma medicação, na minha opinião. Sim. E aí eu sempre tento também falar isso com as minhas pacientes, né? Diagnóstico não é sentença. O diagnóstico da fibra para mim foi uma bênção, porque eu aprendi o que eu tinha e eu comecei a conectar. Sim. Saber lidar, né? Sim, então hoje, por exemplo, eu sinto às vezes alguns dias umas dores pélvicas recorrentes. Não, é só a fibra que tá. Claro que eu vou fazer minhas investigações, mantenho minhas outras rotinas em dia, mas eu sei que a fibra vai causar isso. Então eu vou e tento. Não, como eu posso fazer para dar uma melhorada aqui e aqui? Então, para mim, foi um alívio descobrir o que era todos aqueles sintomas inespecíficos, assim, né? E eu espero que essa conversa nossa consiga ajudar pessoas. Com certeza. Quando eu gravei os stories na época falando da minha fibra, falando do seu trabalho e tudo mais, muitas pacientes falaram, doutora, foi tão legal que você falou da fibra, eu não imaginava que você tinha fibra, você não demonstra. Sim, várias pacientes falaram comigo, entendeu? Achei isso tão lindo. Aí eu falei assim, cara, que bom, né? Que se eu não imaginava que eu ia conseguir ajudar tantas pessoas, mas eu tive um feedback, assim, demais, assim. Eu também. Das pacientes falaram, gente... Elas meio que falam assim, ai, doutora, você sabe o que eu tô falando, né? Você tem fibra também? Então, assim, a fibra me abriu um mundo de oportunidades que eu posso aprender a me cuidar melhor. Sim. E eu acho que você hoje é uma profissional aqui em São Mateus que tem esse cuidado, esse olhar humano. Obrigada. Então, seu trabalho faz essa diferença na vida das pacientes também. Então, pra mim, quando você falou, vamos falar sobre a fibra, eu venho de coração aberto. Ah, eu te agradeço. Entendeu? Porque eu acho que você me ajudou demais, assim, sou muito grata. Eu te agradeço, obrigada, viu? Fiquei muito Obrigada feliz pelo convite. mais uma vez por estar aqui. E realmente, assim, você ter falado para as pacientes desmistifica um pouco, né? Esse sofrimento que muitas carregam, né? Ou às vezes aquela imagem de pessoa abatida, de pessoa que né, recebeu uma sentença, por exemplo. A gente sabe que existem os desafios, né? Sim. Mas que é possível ter uma qualidade de vida, ficar bem, ser mãe, médica, enfim, né? Continuar aí tocando a vida e muito bem. E também levando isso como um propósito, né, Rafa? Sim, né? Conscientização é sempre importante. Com certeza. Então né? tá, muito obrigada. Obrigada tá? a você. Mulheres, não deixem de seguir a doutora Rafaela, né? Me sigam também e vão buscar se cuidar, né? Nós somos um todo, né? A gente não é só uma partezinha, nós somos um todo. Nós mulheres precisamos e estamos nessa missão, né? É isso aí. Beijo, gente. Obrigada. Tchau.